Agora, iniciamos. Boa noite a todos, é um prazer tê-los conosco. Esse encontro, esse bate-papo, ele celebra o lançamento do livro Poéticas do Agora, uma publicação da Imaginário Coletivo, que reúne uma série de artigos sobre Gilberto Mendes, os seus 100 anos, o centenário de Gilberto Mendes, e também os 60 anos do Festival Música Nova, e uma série de outras características que fazem parte desse universo do nosso grande compositor Gilberto Mendes. Esse primeiro volume da coleção Poéticas do Agora pretende ser um repositório para futuras pesquisas sobre a música contemporânea e também um palco para que essas novas ideias, esses novos conceitos sobre o fazer musical de agora englobam. Gostaria de agradecer a todos. Em breve teremos o lançamento físico do livro nas cidades de Santos, Cubatão, São Paulo, Ribeirão Preto e São Carlos. Em breve nós vamos divulgar as datas e os locais. Agradeço novamente a presença de todos e gostaria de convidar agora Lucas Galon e Rubens Richard para comentarem sobre o artigo, sobre, enfim, o livro. Obrigado e boa noite a todos. Bom, eu vou falar aqui alguma coisa sobre as conversas que o Márcio andou fazendo com a gente aí nos últimos anos, né? Foi uma iniciativa do Márcio a gente retomar o festival mesmo na época de pandemia. Eu e o Rubens já tínhamos basicamente desistido, né? A gente pensou em não fazer no período da pandemia, fazer virtual, e o Márcio teve essa iniciativa de, olha, mesmo sem projeto, sem possibilidade da gente financeira, vamos tentar fazer, vamos arregimentar o povo que esteve ligado ao festival nos últimos anos, aqui de Santos, de Cubatão, enfim, de Ribeirão, de São Paulo. Então, o Márcio tem esse mérito de ter retomado o festival num período que a gente estava ali recalcitrante, não sabíamos se faríamos ou não. E como deu certo em 2020, 2021 e em 2022, repetimos a dose já com uma estrutura melhor, já com várias possibilidades, e isso, dentro dessa nova lógica, surgiu a ideia de fazer uma série de publicações em torno da música contemporânea, aproveitando a visibilidade que o festival tem. E o Márcio foi adiante aí com essa ideia do Poéticas de Agora, de ser uma série de livros que pode falar de vários assuntos, né? E eu e o Rubens tivemos aí a honra de fazer um artigo de abertura falando sobre o Gilberto Mendes e também sobre, de certa forma, retomando um pouco desse período em que o festival deixou de ser uma coisa exclusiva do Sesc São Paulo, ligado mais a São Paulo, e passou a ser aqui também, veio para a USP de Ribeirão, né, que era uma vontade do Gilberto. O Rubens vai falar mais sobre isso, né? O Gilberto Mendes tinha muita vontade que o festival tivesse atrelado à academia, à USP, de modo que pudesse oferecer oficinas, concertos, e fosse uma coisa que envolvesse os alunos também, além da comunidade, enfim. E a gente teve o apoio no início do Sesc, e agora a gente está fazendo via esses projetos de lei de incentivo fiscal de São Paulo, e tem sido muito legal, né? E o livro, esse primeiro artigo, a gente falou sobre essas duas coisas. O Rubens já tem trabalhado um tempo sobre tentar, de certa forma, reorganizar a visão sobre a trajetória do Gilberto Mendes, né? Agora que completa essa efeméride de 100 anos, né? Que ele faria 100 anos, e ainda os 60 do festival, né? Então, reorganizar e apresentar conceitos que são muito importantes dentro do nosso grupo de pesquisa aqui de Ribeirão, né? Que circula em torno da filosofia da música, filosofia da arte, e que engloba uma reavaliação conceitual dos problemas da música de modo geral, em especial da música de hoje.
Então, esse artigo tem essa função, né, de tentar reorganizar e reavaliar certos conceitos que são usados pela pesquisa brasileira e pela musicologia brasileira na obra do Gilberto, propondo até as datas, o estilo, os gêneros que ele trabalha em cada época e uma discussão conceitual em torno deles. E também a gente republicou, digamos assim, o manifesto que escrevemos a 6 mãos, né? Eu, o Gilberto Mendes e o Rubens, para o festival quando veio para Ribeirão, nessa etapa em que ele praticamente ressurgiu de uma forma um pouco diferente no modelo já que a gente usa hoje, aqui em Ribeirão Preto, não excluindo as cidades que já participavam, como São Paulo, por exemplo, mas que o Sesc de Ribeirão, na ocasião, passou a organizar, e agora a gente teve essa expansão de volta para o litoral, né, vamos dizer assim. Então foi a gente escreveu um manifesto em tom até um pouco provocativo, que foi republicado. E na ocasião, talvez tenha sido uma das últimas coisas que o Gilberto escreveu com alguém nesse sentido, né? O Rubens pode falar um pouco melhor, mas a gente escreveu literalmente a 6 mãos, propondo ideias, tentando trazer, assim, reviver coisas que estavam lá na origem do festival e que o próprio Gilberto achava que se perdeu um pouco aí nesse caminho, ou que ficou num estado de latência, trazer novamente certas ideias e rejuvenescê-las e, de certa forma, propor também coisas diferentes, assim, novas ideias que também estivessem ligadas a esse cunho junto à USP, né? Essa coisa que envolve também a academia. Então, esse manifesto está publicado. Então, esse artigo está dividido assim, a gente tem uma breve introdução, a explicação do contexto desse segundo manifesto, música nova, vamos chamar assim, e depois toda essa proposta que não é uma proposta de revisão, uma proposta de reavaliação conceitual em torno da obra do Gilberto Mendes, que o Rubens, em grande parte, vinha trabalhando já há algum tempo, e nós fizemos a 4 mãos aí essa publicação. Então, eu acho que o Rubens pode falar, principalmente porque ele tem uma vivência com o Gilberto Mendes muito longa de discípulo mesmo, né, na música e no pensamento sobre música. Então, aqueles que são curiosos podem ler o manifesto, e essa outra parte o Rubens pode falar de uma forma, acho que mais profunda, agora, dar uma pincelada geral para as pessoas ficarem aí ansiosas para ler o livro. Então, eu passo a palavra ao professor Rubens. Tô dentro? Boa noite a todos. Tecnologia é uma desgraça. Fui clicar um botão, cliquei outro aqui. Queria cumprimentar a dona Antônia Eduardo, que está aí com nós outros, o grande Dom Antônio Eduardo, que é um pianista de Santos, pessoa da mais querida, meu amigo de muitos anos, muitos e muitos anos. Eu me lembro Gilberto Mendes falando, o Antônio Eduardo é o nosso pianista querido, ele sim, filho de estivador, e olha só, toca piano, grava, fez doutorado, enfim, o Antônio Eduardo é um orgulho de Santos, era um filho acadêmico, artístico do Gilberto Mendes, sempre com muito carinho. Enfim, uma alegria estar o Dona Antônio Eduardo aqui conosco. O Lívio Trachtenberg, esse amigo extraordinário aí, de tantos festivais, de tantos projetos, tantas indas e vindas aqui, estando também aqui conosco em Ribeirão, compositor, né? Nem preciso descrever a obra que ele tem para cinema, para teatro, sua obra experimental, circulando pelos diversos universos da música, enfim, multi-instrumentista também, é outra alegria que está conosco, e o Lucas Galon, que está aí comigo também, digo boa noite, formado aqui pela USP de Ribeirão Preto e já há muitos anos desenvolvendo vários projetos em conjunto, né, como o próprio Festival Música Nova, dividindo a direção artística com o Márcio Barreto, e o projetos frente ao Alma, frente à USP Filarmônica. Esse ano vai ser maestro convidado mais de uma vez da USP Filarmônica. Enfim, é uma alegria
poder estar trabalhando junto com ele, que é fruto aqui da USP de Ribeirão. Foi aluno do Olivier Toni, foi aluno do Regis Duprat, chegou a conhecer também e trocar muitas ideias nos últimos momentos do Gilberto Mendes, né? E também o Márcio Barreto, queria parabenizá-lo por este livro, que é muito importante, né? Cada vez mais eu acredito que o conhecimento, a inovação no Brasil não está se dando com as normas da CAPES, né, do nosso sistema rígido e engessado de pós-graduação, cujas sintometrias, as avaliações são totalmente estropiadas, equivocadas, né? Valoriza-se o que não devia ser valorizado e o que justamente é importante não se leva em consideração. Esse livro é importante, esse é um livro histórico, não por nossa participação, mas pelos todos os colegas que estão reunidos, a figura do Gilberto Mendes, a importância na música brasileira, a questão da música contemporânea, né, do Festival Música Nova, com toda essa liberdade de expressão, são vários ensaios, né? A arte, ela precisa ter ensaios, ela precisa ter livre, não tem que ficar submetida a uma junta diretiva que diz o que é ciência e o que não é, geralmente numa precariedade filosófica, como tem sido os parâmetros dos mestrados acadêmicos, doutorados acadêmicos no Brasil, que pouco contribuem de fato para a arte, né? Então aqui nós somos artistas, a gente precisa de ter som, o papel tem que ser ligado ao som, nós temos que estar produzindo música, tocando, compondo, inovando e numa relação direta com a linguagem na sua performance, né? Entendendo a poiesia da invenção e a praxis da interpretação e execução no conjunto da performance, né? Então, esse livro é importante. O Márcio Barreto, parabéns, a editora aí de Santos faz um trabalho extraordinário e é um livro que eu gostaria de discutir com todos em sala de aula, e é um livro que a pós-graduação deveria utilizar, né? E não só essas juntas diretivas de revistas indexadas, que eles não gostam de novidade, né? Porque se você diz uma coisa diferente, eles não aceitam, né? Uma coisa muito estranha, você ou pensa igual ou você tá fora, né? Parece que é regrinha de indústria da cultura, parece seita, né? Então esse consenso sapiêncio, né, que o Nietzsche falava, né, o consenso de sabedoria, acaba gerando um senso comum, ainda que douto, que é inimigo da arte, né? Enfim, eu só vou falar bastante pouco, né? Achei essa introdução mais importante do que eu iria falar em si. O nosso capítulo inicial, né, do Lucas Galon e meu, como o Lucas disse, muito importante esse manifesto, porque uma coisa é o manifesto de 1963, né, escrito exclusivamente pelo Rogério Duprat. Os demais assinaram, mas foi o Rogério Duprat que escreveu inteirinho, a genialidade do grande Rogério Duprat, né, compositor, figura extraordinária da música brasileira. Os demais assinaram, inclusive o Tony estava junto, ele falou, não vou assinar porque eu acho bobagem esse negócio de manifesto. Acho que ele lembrou dos manifestos do Oswald de Andrade, falou, eu não sou porra louca, eu quero uma coisa mais consistente, enfim, ele não quis assinar, mas ele era o líder do grupo, né? Inclusive o primeiro manifesto tinha a liderança do Olivier Toni por conta da Orquestra de Câmara de São Paulo, ele de uma certa forma liderava todos, não sou eu que falo, isso é o que os próprios membros sempre falaram, o Gilberto sempre disse isso, né? Então, o primeiro manifesto teve a autoria de uma pessoa, o Rogério Duprat, e isso em 1963, e em 2014, na sua nova fase, né, porque o Gilberto Mendes falou, eu quero um festival numa instituição pública. O problema de Santos foi que os que estavam então na frente da Secretaria de Cultura não tratavam o Gilberto bem, né? Aliás, isso é uma coisa típica, né? A gente vai ver, existe sempre uma dificuldade muito grande da arte e da cultura se entender, né? O Gilberto era um artista e os burocratas da cultura não deram o devido apoio a ele, né? Então, nesse momento, ele falou, não, o festival vai morrer, eu não quero que morra, então ele me pediu, isso foi em 2011, por favor, leva para a USP de Ribeirão Preto, pelo menos vai ter uma instituição pública, né? Ele dizia, o Campus Jordão funciona por quê? Porque é o Estado que está aí. Se a gente fica à mercê só de iniciativa privada, não funciona, a iniciativa privada tem uma tendência a apoiar a indústria da cultura, né? A indústria da cultura no neoliberalismo é o que manda. Então, ou a gente tem um subsídio estatal público para a viabilidade da arte, ou então tudo vira uma grande indústria da cultura. A arte não sobrevive num país como o Brasil sem história de mecenato, né? Então, o Gilberto Mendes falou naquele momento, né, em 2011, vamos trazer para Ribeirão, vamos institucionalizar a USP no festival, e aí ele teve essa ideia.
de vamos fazer mais um manifesto, vamos mostrar a nossa nova filosofia, porque ele mudou de ideia. O Gilberto é dinâmico, ele nunca fica parado, né? Tanto é que o nosso livro mostra as 3 fases do Gilberto Mendes, e nos anos 50 ele trabalhou com as sonoridades populares brasileiras, né? Ele é um dos precursores da Bossa Nova, junto com o Cláudio Santoro. Ele tem seus ponteios, né? No momento ali que toda a turma da esquerda dos compositores, que praticamente eram os principais do Brasil, Eunice Catunda, uma líder importante, talvez por ter sido mulher, se fala pouco dela, mas o Gilberto valorizava muito Eunice Catunda, Guerra Peixe, Cláudio Santoro, e esse grupo, né, que inicialmente estava atrelado ao Música Viva, teve uma influência, né, da política internacional, né, da própria União Soviética, de valorização dos cantos populares, e aquilo caía como uma luva, né, para quem tinha lido o ensaio de música brasileira do Mário de Andrade. O Mário de Andrade era, na verdade, o discurso que tinha na União Soviética dos anos 50, final dos anos 40, começo dos anos 50, ele era avant la lettre 20 anos, né? Desde 1928 ele já falava, o compositor tem que trabalhar com a música popular. Inclusive o Glazunov, o grande compositor russo, dizia, a música é do povo, da população, o compositor rearranja. Então, meio que nessa filosofia, toda a primeira fase do Gilberto Mendes se desenvolve com suas canções populares, com as suas peças, né, neofolcloristas, às vezes misturava neoclassicismo com neofolclorismo, quer dizer, ele começa nesse momento muito atrelado, né, em sintonia com esse movimento que deu obras belíssimas para o Brasil nos anos 50. Né? Aí ele muda completamente, aí nos anos 60 ele fica alinhado com Darmstadt, que é o festival importante da época, né? Um festival chefiado, né, por Pierre Boulez, pelo Luigi Nono e pelo Karl-Heinz Stockhausen, né? E esses 3, esse triunvirato deixou toda uma linha importante. Claro, depois veio o Yankee estadunidense, o John Cage, que trouxe uma contribuição grande, e o Gilberto assimilou aquele momento, né? Inclusive em termos de música conceitual, talvez ele tenha sido o grande compositor de música conceitual dos anos 60, precisamos valorizar mais esse repertório, inclusive ele precisa ser melhor editado para ser melhor divulgado esse repertório do Gilberto Mendes. Então, quer dizer, é um revolucionário, começa neofolclorista, trazendo para a música escrita toda para sua escritura de linguagem, todas as sonoridades populares, né? Aí ele escreve uma música experimental com pesquisas fonéticas, né? Absolutamente atonal, aleatório. O Gilberto nunca trabalhou com eletroacústica, né? Ele sempre gostou dos vozes e instrumentos. Como as orquestras não davam espaço para ele escreveu muito para coro, né? Klaus-Dieter Wolff, que era um dentista que era regente do coro do coral Ars Viva de Santos, colaborou muito com ele, estreou suas peças. Então, Gilberto escreveu obras as mais importantes. Beba Coca-Cola talvez seja a obra coral mais importante do século XX, né? Olha a dimensão desse trabalho, esses anos 60 e mesmo início dos anos 60, 70. Aí o Gilberto Mendes, na sua terceira fase, mais uma vez ele se torna revolucionário, ele não fica parado no tempo. Inclusive ele fazia uma crítica, essa velha vanguarda cansada e exaurida, ela deixou de ser experimental, porque ela só está repetindo clichês. Então, se ela deixa de ser experimental, não tem sentido mais, né? Inclusive dela se autoproclamar vanguarda. Aí o Gilberto faz uma nova revolução e ele se transforma num compositor atrelado à nova consonância, né? A nova consonância é um movimento italiano, assim como de Neue Einfachheit em alemão, a nova simplicidade. Ele começa a trabalhar também com recursos da música minimalista e ele escreve uma música muito diferente de tudo que ele tinha feito antes, né? Que foi extraordinário. Eu me lembro até 1983, acho que foi 83, 84, ele tinha composto para o coral feminino do Celso Deonério, Vila Socó, Meu Amor. Ele falou, Rubens, eu escrevi aqui uma peça só 3 vozes, simples, né? Lá menor, Sol maior, Mi menor, uma coisa muito simples, assim, e a música tem uma letra extraordinária, a letra do Gilberto Mendes. Eu me lembro até que eu fui tocar no piano lá no bloco B9 ainda da música, e estava do meu lado o Florisvaldo Menezes, que hoje até colega nosso lá do Unesp. Ele falou, o que o Gilberto está fazendo?
que porcaria é essa? O Floresvaldo não entendeu nada, né? Uma música que tem Lá menor, Sol maior, Mi menor, isso não é música, isso aí ele se perdeu. Eu falei, não, Floresvaldo, ele está escrevendo uma revolução da música, ele está mudando, ele percebeu que a vanguarda ficou parada no tempo, né? A vanguarda autoproclamada, eles disseram que era a vanguarda, precisa combinar com o mundo se estão de acordo, né? Com o resto da humanidade. E aquela obra extremamente engajada, né, tinha uma força extraordinária. Inclusive, nós vamos apresentar agora a Vila Socorro, meu amor, com os filarmônicos, os corais aqui da Unesp de Franca, Jabuticabal, o coral da Faculdade de Direito, numa versão sinfônica, ela funciona bem, estou fazendo uma adaptação sinfônica para isso. Então, quer dizer, ele foi, da primeira fase, explorou sonoridades populares da música, mesmo até folclórica, às vezes urbana, trouxe para a música de concerto, foi um grande compositor de música conceitual, entrou na linha de Darmstadt, a fundo, com muito radicalismo, foi o mais inovador dos compositores brasileiros da segunda metade do século XX e não parou no tempo, continua sendo experimental, a vanguarda ficou clichê, ficou repetitiva, ficou reiterando velhos recursos sem inovação. Então, quando você deixa de ser experimental, perde o sentido. E aí o Gilberto Mendes, na sua última fase, então, na nova consonância, na nova simplicidade, recursos do minimalismo, ele consegue, inclusive, fazer uma síntese, porque volta e meia ele usava elementos da sua fase de Darmstadt, né? E aí ele usava elementos também da canção popular, que ele sempre foi um grande mestre da canção popular brasileira. E aí, finalmente, ele falou, vou deixar a última contribuição, que foi o último manifesto. Abriu o festival, ser um festival mais aberto, inclusive, ele falava assim, nós temos que tocar também os outros autores que sempre foram excluídos, né? Villa-Lobos, Camargo Guarnieri, as obras do Mignone, esses grandes pilares da modernidade são importantes também no festival, e foi aí que a gente, inclusive, faz esse manifesto, que mostra a nova linha do festival, mais aberto nesse sentido de não ter uma rigidez poética única, né? Ou é parecido com o Darwin, não interessa, não. O festival ele é aberto, né? Inclusive a gente faz até música experimental caipira, a gente traz concertos com viola caipira, não temos preconceito contra os cruzamentos do regional e do cosmopolita, a gente é regional e cosmopolita ao mesmo tempo. Então, nesse sentido, ele deu um impulso no festival, e com a juventude aí do Márcio Barreto, do Lucas Galon, a gente consegue promover, e eu acho que o festival está mais vivo do que nunca, e a nossa alegria agora é poder voltar com os concertos presenciais, inclusive sugiro a todos que estão aqui, vamos realizar um grande festival presencial, porque ele tem sentido com os músicos no palco, a plateia assistindo os concertos, quer dizer, a música é feita de seres humanos para seres humanos, né? E essa janelinha de internet é muito chato, vamos fazer junto, pessoalmente, concertos em Santos, concerto em Ribeirão Preto, são as duas sedes já consolidadas do festival. Santos, eu falo a Baixada Santista como um todo, né? São Vicente, Cubatão, são cidades integradas, muito importantes, e que a gente possa ter a USP de Ribeirão Preto como nosso porto seguro, né? Instituição pública, como queria o Gilberto Mendes, para dar, digamos, um ambiente físico, uma estrutura que nós temos com os nossos funcionários de poder viabilizar o festival, e que a gente continue assim. Esse livro é muito importante, parabéns para o Márcio Barreto, e estamos juntos aí para os novos projetos, e fico aí com a palavra aberta aí aos colegas para continuar a exposição. Boa noite a todos. Obrigado, Rubens e Lucas, excelentes ideias que afloram aí junto com o livro, né? Isso é de suma importância. Obrigado novamente. Queria convidar agora o Antônio Eduardo para dar sequência, falando sobre o seu artigo, né, sobre a sua relação com Gilberto Mendes. Antônio Eduardo. Muito. Okay. Uma boa noite a todos. É um imenso prazer estar aqui reunido com pessoas tão queridas. Um amigo que eu não vejo pessoalmente há um bom par de tempos, até mesmo por conta da pandemia. Nós sempre trocamos alguns e-mails e poucas vezes temos a oportunidade de conversarmos, nem que seja virtualmente. Eu me refiro ao meu querido amigo Rubens Richard, sempre muito generoso nas suas palavras em relação a mim.
O meu trabalho sempre foi um trabalho muito voltado mesmo para a pesquisa da obra pianística do Gilberto e também um incentivador da produção musical contemporânea. Tenho isso, até o Gilberto sempre me falava para mim: procure incentivar a produção contemporânea, aproveite essa sua verve de um bom vendedor das suas ideias, dizia ele. Então, incentive a produção contemporânea. E a exemplo disso, nós fizemos em 2013, eu digo nós porque ele foi, na verdade, o pai da ideia. Em 2013, nós fizemos... Perdão, foi 2013, sim. Em 2013, nós fizemos a série Bossa Nova, com várias peças de vários compositores para quem eu solicitei que escrevessem uma peça para piano de 3 minutos com referência ao clima da Bossa Nova, ao clima, à estrutura harmônica, às ideias, e vários compositores atenderam. E aquele pronto, eu me lembro do Jorge Antunes, do Ricardo Takuchian, na Bélgica, do Michel Laissait, que escreveu uma peça interessantíssima, e vários outros, inclusive os jovens compositores, inclusive o nosso Marcos Câmara, aí em Ribeirão Preto. Não posso, de maneira alguma, esquecer esse nome. Mas este filho de um estivador, na verdade, um operário da antiga Companhia Docas de Santos, vem fazendo esse trabalho, né? Vem procurando divulgar a obra do Gilberto, ajudando na publicação e agora contribuindo com mais esta publicação que o Márcio Barreto me convidou. Eu aproveitei, a propósito do artigo, aproveitei um trabalho que eu já tinha desenvolvido na Universidade Católica de Santos, onde durante 8 anos eu fui coordenador do curso de licenciatura em música e fui convidado pelo programa de pós-graduação a realizar um pós-doutorado em educação. E eu dizia, mas eu sou coordenador do curso de música e o que eu posso contribuir para o programa de pós-graduação? E eu tive a oportunidade de ter como supervisora a professora Maria de Fátima Abdala, mãe do violonista Tiago Abdala, e uma pessoa fantástica e que direcionou nas nossas discussões um trabalho para o qual eu busquei sintonizar a experiência do Gilberto Mendes, que como professor nos anos 70, numa escola tradicional aqui em Santos, uma escola, por ser uma escola feminina de jovens, de crianças e de jovens do atual ensino médio, do ensino normal, né, do antigo colegial. E eu soube, através de algumas dessas antigas alunas do Gilberto, o trabalho que ele desenvolveu com estas alunas nesta escola, como convidado a trabalhar o acaso na música, construir novos timbres, e isso chamou minha atenção. Falei, bom, a partir desse estímulo, desta conversa informal que eu tive com minhas colegas naquele momento e antigas alunas do Gilberto, falei, puxa, a obra experimental do Gilberto, ela se presta muito a ideia as premissas do construtivismo da educação.
E também naquele momento eu era o coordenador do curso de música, propus um grupo de pesquisa sobre esse assunto e comecei a pesquisar com mais aprofundadamente as obras deste período que eu chamei, né, nos meus primeiros estudos, como o período do experimentalismo. Trabalhei obras como O Nasce e Morre, O Nasce e Morre, Beba Coca-Cola, e também e outras peças, evidentemente, entre elas, Rosa Pluto foi meu principal foco. Muito bem. E a partir disso, desenvolvi o meu relatório de pós-doc e aproveitei a essência desse trabalho que eu desenvolvi a partir da teoria das representações do Moscovici, aproveitei e escrevi este artigo, o Movimento Música Nova e o Experimentalismo Musical, considerando que eu sempre via, puxa, como que eu posso trabalhar dentro da minha pesquisa, das minhas pesquisas sobre Gilberto, esse momento tão importante, em que pese o fato de eu ter feito a minha tese de doutorado sobre o Festival Música Nova, no período de 1962 até 1980, até 80, 81, quando estreia o Vento Noroeste, inaugurando essa fase que ele não gostava de chamar de pós-moderna, mas vamos assim dizer, pós-moderno, já com uma estreita ligação, como muito bem lembrou o Rubens, a chamada Nouvelle Consonance, na Bélgica, representada ali pelo trabalho do Alain van Kerkhoven, e também muito bem desenvolvida, muito bem trabalhada pelo nosso querido amigo falecido, o Álvaro Guimarães. Bom, assim sendo, voltando aqui para o artigo, foi essa a minha contribuição nesta editorial do Márcio Barreto. E aqui eu finalizo dizendo da importância, sim, do Márcio Barreto e do Rubens Richard, essas duas pessoas juntas trabalhando em torno da ideia central do Gilberto, que é fazer do festival um painel aberto e diverso da contemporaneidade, não só da contemporaneidade brasileira, mas da nossa contemporaneidade. E neste formato online, que eu aplaudo muitíssimo, aplaudo e gostaria que este modelo, ainda não querendo, evidentemente, contradizer um dos curadores, no caso Rubens, mas eu acho que a virtualidade deveria permanecer ainda no festival, muito embora o palco, sim, é o grande local do festival. Fazermos, se não totalmente presencial, mas a divulgação através do virtual, ela é fundamental nos dias de hoje. Tomo até mesmo como exemplo o curso que eu coordeno de educação musical, junto aqui à Escola Técnica de Música aqui de Cubatão, onde criei recentemente o Núcleo de Música Contemporânea, em que nós estamos trabalhando. Ano passado trabalhamos com o não presencial, né, o online. Esse ano estamos trabalhando com o modo híbrido, né? Então, parabenizo, Márcio, pela sua publicação. E foi exatamente um grande prazer estar publicando este meu singelo, esse meu simples artigo,
num trabalho de grande importância, repetindo aqui o Rubens, de grande importância histórica, e que se torne ele um livro fundamental de análise, de estudo, de reflexão sobre a nossa contemporaneidade na academia restrita, como disse o Rubens, nas suas amarras, mas que nós precisamos, dentro desta academia, saltar para o outro lado do muro. Esse livro pode ser uma grande contribuição para isso. E me permitam, assim, finalizar a minha fala, e nesse sentido, Santos também está trabalhando nisso. Quando coordenador, tive a oportunidade de conseguir, eu diria, quase que um milagre, junto à universidade, a publicação de um livro que é Sal, é Sol, é Sul, de Nouveau, pois, com artigos importantes de jovens pesquisadores e outros, não tão jovens, no caso eu, sobre o Gilberto Mendes. Felicito aqui publicamente e agradeço também à editora da universidade por ter dado essa oportunidade. E assim sendo, Márcio Barreto aqui em Santos, no seu trabalho incansável, né? e diria sempre como um batalhador, né? Da obra, não da obra, mas de divulgação da obra do Gilberto, publica este livro e eu tenho muito orgulho de estar entre eles. Muito obrigado, Márcio, muito obrigado e parabenizo também o meu querido amigo Rubens Ricciardi. Muito obrigado, Antônio Eduardo. Eu acho que o que o Rubens falou e o que você falou, enfim, quanto ao Festival Música Nova, assim, é importante o presencial e é importante também que a gente continue com os registros, né? Porque vão certamente também servir para futuras pesquisas e para novos desdobramentos, né? Vai ser sempre algo a se olhar, se reouvir. Agradeço, parabenizo também o livro que o Antônio Eduardo citou, é de fundamental importância também para a historiografia sobre a música contemporânea, tem excelentes artigos também. Eu acho que é justamente a soma dessas iniciativas que possibilitam a expansão das nossas ideias. Gostaria de convidar agora o nosso amigo Lívio Trachtenberg, que participou conosco do festival e do livro Poéticas de Agora, para conversar um pouco sobre o seu artigo. Obrigado. Lívio Trachtenberg. Oi, boa noite a todos. Boa noite, Márcio. Boa noite, Rubens. Boa noite, Lucas. Boa noite, Antônio Eduardo. Bacana estar aqui batendo um papo com vocês. Fico feliz em estar participando do livro, porque esse texto que eu publiquei junto ao livro é um texto que tem um percurso de quase 30 anos, porque ele começa no dia em que eu assisti à estreia da peça do Gilberto Mendes, no Museu da Imagem do Som, aqui em São Paulo, Ulisses Surfando, com Dorothy Lamour, e sob o impacto daquela estreia, daquela música, eu comecei a ter umas ideias de escrever era um livro inteiro sobre o Gilberto. Isso é 90 e poucos, 1990 e poucos. E aí eu comecei, então, a escrever esse texto que está publicado agora no livro. Me animou escrever um texto que analisasse compasso por compasso da música do Gilberto, dessa peça do Gilberto, porque eu achava que tinha muita sutileza, tinha muita sofisticação ali no meio, naquela peça, em cada desenvolvimento, era muito rica, e que valeria a pena, então, compasso por compasso, você ser analisado quase como num método, como se fosse um daqueles livrinhos didáticos bem tradicionais, mas eu acho que aí, no caso, ia ser um bom caminho para revelar essa riqueza que tinha
dentro da obra do Gilberto, dessa peça especificamente. Então, eu comecei o texto assim, lá por 90 e poucos, não sei, não me lembro, faz tanto tempo, 91, 93, e segui nessa ideia de analisar compasso por compasso da música do Gilberto. Aconteceram coisas, parei com o texto, de trabalhar no texto. Então, com o falecimento do Gilberto em 2016, eu resolvi que eu precisava dar um fim a esse texto para publicação. O livro inteiro sobre o Gilberto não havia progredido a ponto de se juntar num volume, né? Os textos. Então, eu interrompi, retomei o texto de onde ele estava. Eu já tinha ali pelo menos uns 3/4 da música analisada segundo essa ideia de compasso por compasso, né? E resolvi fazer um olhar retrospectivo para essa fase toda da música do Gilberto, essa fase aí que o Rubens mencionou, que seria essa terceira fase aí da obra dele. Então, eu, a partir dessa análise microscópica aí da peça do James Joyce, Dorothy Lamour, eu parti para uma abordagem mais ampla da linguagem que o Gilberto desenvolveu desde então, do meios dos anos 80, né? Até o fim da sua obra. Então, é um texto que tem uma dupla vocação. De um lado, ele é, de certa forma, acadêmico, no sentido de que ele tem um objetivo muito, muito delineado de pesquisa, de análise, né? Mais de análise, e, no final, uma abordagem mais da poética do Gilberto, a partir de meados dos anos 80. Né? Com isso, eu achava que seria interessante estar no mesmo texto, esses dois momentos, até para a gente poder ter um sentido de passagem de tempo na obra dele, que é tão longeva, não é? Uma obra tão longeva. Então, o meu propósito com esse texto era, além de revelar analiticamente algumas sutilezas dessa composição do Gilberto, também trazer um pouco dessa poética dele e de alguns elementos que ele foi desenvolvendo, né, nas composições nesse último período que a gente pode dizer de 30 anos, que é um belo último período, vamos dizer assim. Então, eu acho importante a gente ter uma revista, uma publicação com artigos, e que fuja daquele viés extremamente acadêmico das revistas, que criam uma verdadeira camisa de força nos textos para serem publicados, e que tudo passa por critérios, às vezes, muito pequenos, muito canhestros, muito limitados, né? A gente ter uma publicação em que a gente possa respirar a diversidade, o ar da diversidade. Então, eu espero, Márcio, que esse seja o primeiro volume de outros tantos que venham, e que tratem das poéticas do agora, que o Haroldo de Campos chamava de agoridade, né? O momento pós-utópico, a agoridade. Nós estamos mergulhados nessa poética da agoridade, do agora, né? E tem muita coisa interessante acontecendo, e eu acho importante a gente poder sistematizar em textos isso. Então, parabéns, Márcio, por essa iniciativa aí de publicar esse livro junto ao Festival Música Nova, agora a gente lançando. Vamos fazer lançamento, sim, do livro, vou me empenhar para a gente fazer aqui em São Paulo também. E é isso, basicamente, agradecer a publicação, e agora espero que as pessoas possam ter acesso ao volume. Um abraço a todos. Muito obrigado, Lívio. É um prazer também, um orgulho muito grande para mim estar publicando esse livro com o know-how dos pesquisadores aí elencados, né?
Fora nós que participamos, ainda temos Júlio Medalha, Camila Fresca, temos também o Jean Goldenbaum, na Alemanha, que participam, que justamente retratam essa diversidade do pensamento, que é uma característica dessa agoridade em que vivemos, é a diversidade, né? Os próprios conflitos mundiais e atuais surgem justamente quando não se respeitam essas diversidades e as relações múltiplas que elas fornecem no todo. Agradeço a todos, né, por participarem, vamos trabalhar bastante na divulgação do livro, e com certeza esse é o primeiro volume de muitos que virão. A gente já está tendo algumas ideias, já tenho inclusive conversado com o Lucas Galon, né, e com os outros também, para que a gente possa... Poéticas do Agora é um título que nasce justamente das conversas com o Lucas Galon, né, quando nós pensamos em fazer, em publicar essa coletânea, essa coleção, né, e que, enfim, está se realizando agora. O meu artigo, né, no livro, ele procura demonstrar uma lacuna sobre a obra do Gilberto Mendes, que é justamente a interligação que ele tem com o que nós chamamos de cultura contemporânea caiçara, de arte contemporânea caiçara. Ao analisar a obra do Gilberto Mendes, não só a obra, mas a vida dele como um todo, nós percebemos que há uma série de elementos dessa cultura inseridos muito sutilmente em sua obra, desde os temas representados, desde a sua da sua fase neofolclorista, até as questões políticas sociais apresentadas na década de 90, a partir dos anos 2000 também. Há a forte presença desses elementos em muitas obras, desde Peixes de Prata, por exemplo, Sinfonia dos Navios Andantes, e muitos, ou Um Baile, o Alegres Trópicos, Um Baile na Mata Atlântica, e nessas obras, por exemplo, já se notam esses elementos de acordo com essa cultura caiçara contemporânea. Gilberto Mendes já foi denominado também como um caiçara urbano por outros pesquisadores. Isso é muito interessante, porque ele vai justamente na sua obra trazer toda essa localidade extrema que o liga a Santos ao cosmopolitismo, a essa universalidade de sua obra, onde nós percebemos o mundo como um todo representado num local específico, o que também é muito notado pela existência do Porto de Santos, que historicamente sempre foi a entrada e a saída do mundo na nossa região, e julgo dizer também do próprio Brasil, em determinadas épocas. Dessa maneira, no artigo, eu vou também elencando todas as participações que Gilberto Mendes, a partir de 2010, 2009, começa a ter com a cultura caiçara contemporânea, participando de vários eventos, de saraus, de lutas políticas, da valorização também. Um dado interessante que eu cito no artigo é que, em determinado momento, num sarau caiçara onde ele estava sendo homenageado, ele, ao falar, né, no seu momento de fala, ele diz assim que agradecia muito a homenagem, porém, ele não era um caiçara. Mas isso é muito típico também do que se refere à identidade cultural caiçara, porque ela é feita da autonegação. Historicamente, é comum essa prática. O caiçara, por muito tempo, não se autodenominava como caiçara, mesmo tendo todos os elementos que compunham essa caiçaridade, essa cultura, esse conjunto móvel de características que o formam no decorrer de sua história. E o mesmo acontece com Gilberto Mendes, mas, a partir das relações que ele foi tendo e desenvolvendo com a nossa movimentação artística também, essas ideias foram se transformando, e a participação dele foi cada vez mais importante para a arte contemporânea caiçara.
O que é interessante também pensar é que é justamente essa destruição, essa ressignificação de alguns símbolos que fazem parte da nossa formação, como o próprio caiçara, ligado costumeiramente às questões da cultura tradicional, e agora entrando no âmbito da contemporaneidade, do experimentalismo, quando você une a tradição e o experimental, que também é uma característica muito marcante na obra como um todo do Gilberto Mendes. De qualquer modo, eu agradeço a presença de todos. Em breve nós faremos o lançamento do livro de modo presencial, com a participação de todos os envolvidos, e principalmente que esse livro nos dê fôlego para os próximos que virão, porque é de fundamental importância que nós, como pesquisadores, como artistas, registremos os nossos pensamentos e o nosso fazer. Gostaria de agradecer novamente, deixo a todos a palavra final, agradecer ao Lucas Pigari, que tanto nos auxilia, que tanto, né, tão bem aí consegue proporcionar, inclusive o bate-papo de hoje. Obrigado a todos. Se me permite, eu só queria fazer um comentário. O Dom Antônio Eduardo falou sobre a questão da pós-modernidade, né? Antônio, como é que chama aquele belga mesmo que editava? Que tem um que editava e tinha um que escreveu um livro de música chamado Pós-Moderna. Como é que ele chamava mesmo? Esqueci o nome dele. Alain Van Kerkhoven. Esse é o que escreveu o livro ou que editava as músicas do Gilberto? Os dois. Ele escreveu o pós-modernismo e agora, recentemente, ele escreveu Natureza Humana. Tá. Então, essa discussão, quando chegou, a gente foi meio pego de surpresa. O próprio Gilberto Mendes, ele perguntava o que é essa história do pós-modernismo, né? Um conceito que a gente ficou pensando. De cara, eu bati o olho e falei assim, ó, isso aí não funciona, porque se a gente olhar na história da música, nós tivemos as chamadas vanguardas históricas, né, o expressionismo, o dadaísmo, o cubismo, o futurismo, o concretismo, né, o formalismo, tudo, né? Enfim, o principal nome que no Brasil pegou era o futurismo, né? Modernista era futurista. Nos anos 10 do século XX, bem no começo do século XX, e você veja os compositores, né? O Bartók, extremamente experimental, o Villa-Lobos escrevendo choros, o Bartók com seus concertos número 1 e 2 para piano, o Isaac escrevendo música atonal e atonal serial, né? Já na escola do Schoenberg, né? Com as técnicas dos 12 tons, né? O Stravinsky da Sagração da Primavera, da História do Soldado, todo mundo extremamente experimental e ousado. Logo em seguida, nos anos 20 e primeiro nos anos 30, houve um retorno, houve uma negação do experimentalismo e uma busca, tentar recuperar a dignidade do passado. E cada um buscou um caminho. O Hanns Eisler e o Villa-Lobos tiveram exatamente o mesmo caminho, se tornaram bachianos, começaram a escrever músicas inspiradas em Bach. O Stravinsky pegou Pergolesi como referência, né? Então você pega o Villa-Lobos... Como? Exatamente, concordo com você. O Villa-Lobos pegou primeiro, por exemplo, os choros experimentais, futuristas, e depois as bachianas, neoclássicas bachianas, né? Inspirado em Bach. O Eisler começa a fazer as obras Cobrecht, né? A cantata de Muta, a mãe, toda ela bachiana, né? Ele começava a fazer o filme Kulevan, começa com uma grande fuga, nossa, escrevendo fuga em década de 30. Shostakovich também assimila aquela nova fase. O Prokofiev, ele já foi o primeiro de todos, né, a escrever neoclássico, música relembrando a dignidade do século XVIII. Aí a gente pega, por exemplo, Bartók, do primeiro e do segundo concerto extremamente experimental. Aí no terceiro, neoclássico, né, quer dizer, esses compositores todos, eles deram uma guinada, modificaram abruptamente, radicalmente,
as suas poéticas, né? E eles voltaram para o passado. Então, na música, não dá certo falar de uma pós-modernidade depois deles, porque eles são a verdadeira pós-modernidade. Na música, o debate pós-moderno já foi, digamos, eles foram pós-vanguarda já. Já a música tem esse neoclassicismo dos anos 30, que foi muito forte, que já é uma pós-modernidade. Aí, eu fui estudar esse assunto, né? O livro é de um grande autor francês, filósofo, chamado Jean-François Lyotard, que ele publicou em 1969 o livro dele chamado A Condição Pós-Moderna. É um livro que critica já a van la lettre, o neoliberalismo. É um livro que mostra o terror tecnocrata do decisor, né? Sujeito, por exemplo, que vou dar um exemplo muito simples para vocês entenderem. Ribeirão Preto tinha o melhor chopp do Brasil, né? Era o chopp chamado chopp do Pinguim, era fabricado na fábrica da Antártica daqui, que foi fundado em 1913, tinha uns mestres cervejeiros, né? Os paulistanos vinham aqui e ficavam bobos de ver, bom, se bem que eles tomam qualquer coisa de jeito, eles gostam também, mas enfim, mas na época eles vinham, tomavam. Era um chopp que só tinha em Ribeirão Preto, a água aqui do Aquífero Guarani era apropriada, os mestres cervejeiros, eles faziam isso há tantas décadas, né? Era centenária a fábrica. Aí veio a Ambev foi a Brahma, Antártica, juntou tudo, né? Aí um cara, um babaca, né? Um tecnocrata terrorista, é o terror, né? Lá em São Paulo, no Rio, é claro que ele não tomava o nosso chopp aqui, ele tomava um chopp aguado, rançoso em São Paulo, no Rio. Aí ele pegou, viu a lista das fábricas que tinham no Brasil inteiro de Antártica. Aí ele foi assim, essa aqui não dá muito lucro, ticou. Essa aqui não dá muito lucro, ticou. E a nossa estava lá na listinha dele. Ribeirão Preto foi ticado, fechou-se uma fábrica centenária que tinha uma qualidade extraordinária, mesmo que não tinha muita produção. É disso que o Jean-François Lyotard fala no livro dele. É o terror tecnocrata. O cara destrói uma floresta no outro continente com um risquinho de caneta. Você não sabe quem é. Ele fala que o terror não é dos grandes políticos. É desse empreendimento capitalista neoliberal que tudo vê uma condição de dinheiro, ou ganha dinheiro ou então não interessa, né? Então, o que aconteceu? Ele explicou isso para um relatório lá do Canadá, que a parte francesa do Canadá estava um pouco, entre aspas, defasada em relação à parte inglesa, né? Embora todos são súditos de Sua Majestade, mas a parte francesa estava um pouco defasada. Então ele falou, essa é uma condição pós-moderna. O conhecimento agora é usado para poder e para exploração e otimização dos lucros, né? E o ser humano ele é quantificado, né? Tudo é mensurado. O que é mensurado risca, que nem aqui. Não tinha lucro, riscou. Quer dizer, não existe qualidade. Existe uma lógica assim desumana. Então, essa é a condição pós-moderna. Veja bem, o Jean-François Lyotard não falou uma linha sobre arte. Ele não falou nada de arte. Não era para esse debate vir para a arte. Porque, veja bem, o que seria uma condição de fato pós-moderna? Quando o capital financeiro deixasse de acumular. Aí sim, nós vamos estar num novo momento. Enquanto o capital financeiro acumula, o dinheiro fica concentrado, fazendo dinheiro, sem que haja digamos assim, um capital produtivo na sociedade, tudo ele é acumulado, a condição pós-moderna permanece. Então, o que nós estamos, a leitura que eu faço, é que a gente realmente na arte não faz sentido a gente pegar esse conceito. O próprio Jean-François não pensou nisso, não faz sentido, porque na música nós já tínhamos compositores pós-modernos nos anos 30, então não faz sentido agora. Então, assim, a sugestão que eu dou, assim, vamos trabalhar na música de hoje sem ter essa ideia de pós-modernidade, porque a pós-modernidade vai ser o momento da infraestrutura do mundo que não for mais subjugada ao acúmulo do capital. Enquanto isso não acontece, a gente mantém a mesma estrutura. Então, nós estamos aqui no momento pós-vanguarda. É isso aí. O Décio Pinhatari falava um negócio engraçado. Ele falava assim, o Brasil foi pós-moderno antes de ser moderno. Quer dizer, a gente nem construiu modernidade nesse país, nós ainda somos um bang-bang, não é? Para falar em português claro, né? E aí teve essas coisas maravilhosas, porque justamente não havia uma regulação muito rígida. Você pode ter um Villa-Lobos fazendo aquelas coisas, você pode ter coisas inesperadas, porque você não tem uma regulação.
é tudo junto, é um certo provincianismo positivo aliado a um caos, em que a criatividade vem, é muito rico, e não dá para reduzir nessa coisa de modernidade, nessas caixinhas. Modernidade, pós-modernidade, eu sempre desconfiei muito desse conceito de pós-modernidade, é como aquele conceito daquele japonês de pós-história, que a história acabou. É uma grande bobagem, né? A modernidade não começa nos anos 10 do século XX, a modernidade começou muito antes, mas muito antes, né? A ideia de inovação e de renovação. Então, eu acho que são todos esses temas bem interessantes, e é importante a gente falar para sair do lugar comum de aceitar conceitos que, por alguma razão, foram sendo repetidos, e não teve uma reflexão profunda. Inclusive, Lívio, pode ser até... Desculpa. Perdão. Não, só ia completar. Não, inclusive, Lívio, a gente pode pensar nisso para o próximo volume, né, Márcio? Porque a gente atacar essas questões conceituais mesmo, porque a musicologia brasileira, de modo geral, assim, há um acúmulo de quase que um senso comum douto aqui. Eu estou lembrando de uma frase que às vezes é atribuída ao Bourdieu, que fica tão repetido, e depois a gente não sabe mais o que aquela coisa significa de fato, né? E quando a gente reavalia, vê que aquilo não descreve nem tautologicamente, como é o caso da ciência, e nem filosoficamente os problemas, né? Foi citada a pós-modernidade aqui, você citou, acho que é o Fukuyama, né? Que fala do fim da história e tal, mas são vários outros conceitos que a gente pega de empréstimo das outras ciências, vamos chamar assim, né? Os outros campos epistemológicos que não são propriamente o da arte, e que a gente faz uma transposição forçada para a nossa área. Então, a musicologia brasileira tem muito dessas questões, que longe de querer também fazer uma crítica veemente aos colegas, não, é só uma questão de que às vezes vai caindo num certo hábito acadêmico, e que é bom de vez em quando dar uma sacudida nessas questões, porque o próprio sacudir essas questões traz um pensamento, às vezes, um pouco renovado. Então, assim, da minha parte, eu concordo aí com o que vocês falaram, que o Rubens e o Lívio falou, e também já me despeço aqui, são as minhas últimas palavras aqui para o nosso encontro. Muito bem, senhores. Eu fico contente que o meu pós-modernismo, citado en passant, foi citado e tenha suscitado um belíssimo comentário do Rubens, do Lívio, e essa conclusão e essa proposta do Lucas. Mas, na verdade, eu queria utilizar as minhas palavras finais para aqui também parabenizar o trabalho que o Lucas, nesse festival, a produção que ele fez foi uma produção de primeira qualidade. Parabéns, rapaz. Eu gostei demais de como você trabalhou e como vocês... espero que também agora o que eu vou falar não vá suscitar novas polêmicas. Como vocês fizeram um belíssimo meio de campo, né? Sem querer aqui puxar o lado aí do comercial. Puta, falei, caramba, não queria falar no comercial, falei sem querer. Então, líder, tá bom. líder. Queridos, olha, eu agradeço muitíssimo pelo convite e desde já eu já aceito aí, não aceito não, eu já, se quiser, estou aí dentro do próximo projeto e a discussão é mais do que válida. E assim nós vamos quebrando um pouquinho os muros desta academia e torná-las mais palatável em relação à produção. E mais música e mais som no intramuros da universidade. Márcio, por gentileza, vamos terminar. Eu sugiro da gente já lembrando as datas do lançamento do livro, né? Porque você está planejando
São Paulo, você está planejando Santos, né? E nós temos já data em Ribeirão Preto. Então eu gostaria que você falasse isso, porque para que todos possam acompanhar, está conosco no lançamento do livro, tão construído aí a tantas mãos aí, e para lembrar o centenário do Gilberto Mendes. Muito boa sacada essa efeméride essencial para a música brasileira. Sim, exato. Nós já temos marcado 2 datas, né? Uma para Ribeirão Preto e outra para São Carlos, junto à USP Filarmônica, a USP Filarmônica de Ribeirão. Não, nosso querido a USP, Márcio, desculpa, a USP Filarmônica, ela tem 2 séries, Ribeirão Preto e São Carlos. Então, são concertos da USP Filarmônica. Nós fazemos sempre o ensaio geral em Ribeirão Preto e o concerto principal no dia seguinte em São Carlos. Entendi, então, nós temos uma orquestra com 2 sedes, né? Que a USP é uma só, né? Nós temos uma única reitoria, os campos são integrados, trabalham de modo integrado. Então, nós temos uma coordenadoria aqui do campus, junto com o de São Carlos, que produzem junto comigo os concertos. Então, nós vamos fazer o lançamento em Ribeirão Preto, no Teatro Pedro II, no dia 27 de abril, na quarta-feira, e nós vamos estrear, vai ser uma surpresa. Olívio Tradenberg, que é o saxofonista, nós vamos trazer o saxofonista Samuel Pompeu, e ele vai fazer a Lagoa, que era uma canção original do Gilberto Mendes com o Carlos Drummond de Andrade, numa versão sinfônica, agora com solo de saxofone. Então nós vamos trazer toda a orquestra, né? Quer dizer, vai ser uma poética proliferada do Gilberto, vai transformar essa belíssima melodia numa composição sinfônica, né? Aí com a minha colaboração. Então nós vamos ter essa obra do Gilberto tocada, e aí talvez uma das mais belas canções do Gilberto Mendes, A Lagoa, né? Não vai ter letra, ele é instrumental, mas vai ser bonito de qualquer maneira. E aí no dia 27 em Ribeirão, dia 26 em Ribeirão, terça-feira, eu estou errando o dia, 26 de abril, 8 da noite, Teatro Ribeirão Preto, e 27 de abril, 8 da noite também, no Teatro Municipal de São Carlos. Então eu vou inserir na agenda da USP, né, na nossa agenda artística, científica, filosófica, para que seja divulgado. Agora, eu queria saber das datas de São Paulo e Santos. Não temos ainda, Márcio? Ainda não, mas provavelmente vai ser, talvez, no final de abril ou começo de maio, a gente já consiga... Então o lançamento absoluto vai ser em Ribeirão. Exatamente, olha só. Vai ser então, o lançamento do lançamento. Maravilha, então nós vamos dar o start, que para nós é uma honra muito grande, muito grande. Já aí, convido... toma um chopp no Pinguim do lado, que infelizmente não é mais o chopp bom, mas eles vendem lá o da Colorado, dá para tomar. Que o outro é um chopp aguado, rançoso, vem de uma favela de Campinas, tem condição de tomar aquele chopp lá. O terror tecnocrata desistiu. Aliás, eu vou falar uma história aqui que eu gostaria de terminar da minha parte lembrando disso. O Gilberto Mendes tinha um grande irmão, o Erasmo Mendes, eu não sei se vocês conheceram, professor da FEFELESH, né? Um grande biólogo, um grande intelectual, e ele esteve aqui em Ribeirão Preto num concerto que o Olivier Toni estava organizando nos anos 60, né? E eles foram jantar no Pinguim, o Erasmo Mendes, junto com o Olivier Toni, depois do concerto, e aí o Erasmo falou assim: Tony, por que a gente não tem um departamento de música na USP? Aí o Tony falou, vamos fazer então. E o Erasmo Mendes foi o grande articulador, que é o irmão do Gilberto Mendes, né? O grande articulador da fundação do curso de música da Escola de Comunicações e Artes em São Paulo. Ele nasceu no Pinguim, em Ribeirão Preto. Então, os nossos amigos paulistanos nos devem essa. Foi aqui que começou a história da música na USP, ali no Pinguim, num diálogo do Erasmo Mendes com o Gilberto. E o Erasmo Mendes era do Conselho Universitário, viabilizou esse projeto, e em 1900, se eu não me engano, 69 ou 70,
foi fundado com o Olivier Tônio, o primeiro chefe de departamento, né, o departamento de música, do qual nós somos uma continuidade natural, e estamos aqui, né, inclusive o Erasmo, a pessoa mais querida, o irmão do Gilberto Mendes. Então, você veja como que a história do Gilberto tem, aliás, a mãe dele, né, Márcia, sabe, foi Miss Ribeirão Preto, em 1910, provavelmente, é o ano. Eles tinham aqui uma casa na rua Visconde Rio Branco, o tio dele era o advogado da Companhia Mogiana, né, e ele tinha, o Gilberto gostava muito de contar essa história, que ele tinha um vagão só dele, então ele ia de Ribeirão a Poços de Caldas, ele tinha um vagão, e ele é o que tomava conta, administrava a Companhia Mogiana de trem que havia, né, então você vê que tem uma história legal. Então é interessante que também o lançamento do livro dele seja aqui. Para nós isso tem uma simbologia muito grande. E o Teatro Pedro II é maravilhoso, ele tem uma autarquia municipal independente da Secretaria de Cultura, funciona muito bem. Nós temos ali agora uma administração do Nicanor Lopes, que está muito parceiro nosso, com certeza ele vai poder fazer os autógrafos ali, trazer todo o público do Concerto Sinfônico para conhecer o livro do Gilberto Mendes. Esperamos um grande público, né? Inclusive vai ser a volta dos sopros, nós vamos ter concerto terça e quarta agora só com cordas, por causa da sindemia, né? Mas eu acho que já está acabando, então nós vamos botar sopros todos, com a orquestra inteira. Vai ser uma alegria em grande estilo no Pedro II, o lançamento do teu livro, que você é o capitão do projeto aí, tá? Obrigado e todos convidados, então. E depois você marca São Paulo e Santos, que nós vamos também. Oba, é isso, já convido os amigos, os colegas para a gente participar desse lançamento em Ribeirão, né? E quando a gente fizer por aqui também, os amigos de Ribeirão venham para cá, para a gente poder realmente expandir esse debate, né, que inaugurado aí pelo livro. Obrigado a todos, até a próxima, obrigado Lucas Pigari também, eu acho que a gente já pode encerrar, e boa noite a todos.